Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma viagem para São Paulo com o BYD Seal e eu vou mostrar para vocês como é viajar com um carro elétrico e também se dá para viajar com um carro elétrico, né? O Seal tem uma bateria bem grande, de mais de 82 kW, então creio que a gente não terá problema. Estou programando aí mais ou menos umas 2 paradas, beleza? Então se você gostar do meu conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta. Bom, então saindo aqui de Marília com 98% de carga, 503 de autonomia marcando ali, obviamente que essa autonomia na estrada não vai ser essa, né? E aqui ó, já coloquei São Paulo, ele fala que eu não tenho bateria suficiente para chegar lá, então eu tenho que planear carregadores aqui, e aí ele vai calcular onde eu devo fazer a parada. Muito provavelmente ele vai colocar eu para fazer lá no Rodoserve Star, que tem um carregador de 180 kW lá. Vou chegar com 27% de bateria de acordo com a previsão aqui. Tá mandando carregar até 68, mas eu vou carregar até 100 mesmo para ver, beleza? Então vamos lá. Aí ó, 50% de bateria. A gente já rodou aqui 163 km para chegar no Rodoserve, faltam 84 km. Então acho que dá para chegar tranquilo, hein? Aí ó, acabamos de chegar aqui no Rodoserve Star. Ele programou que eu ia chegar com... Ah lá, ele programou que a gente ia chegar com 27%, cheguei com 17%. Vamos ver se o carregador tá livre. Ah lá, que maravilha, os carregadores estão livres. Vamos carregar lá. Então ó, vamos colocar para carregar agora. Esse carregador carrega em até 180 kW. Vamos por aqui, vamos começar os testes. Bora lá. Pois aqui, vamos liberar a tomada agora. Permitir. 2,90 kW agora. Vamos lá. Tomada 2. Então se conectando aqui. Lembrando que o BYD Seal aceita 150 kW de carregamento, hein? Vamos ver enquanto ele vai carregar. Olha lá. Em preparação. Olha lá, ó. 146, 147, 148 kW. Isso sim que é velocidade de recarga, hein? E ele tá dando ali 59 minutos ainda para carregar tudo, hein? Ó, isso que é carregamento rápido, hein? Ó, uma coisa interessante, vocês podem observar aí até pelos prints que eu fui dando no aplicativo, né? Enquanto eu estava lá no Rodoserve, é que a recarga dele não se mantém em 150, ó. Ele fica um pouco em 150, depois ele cai. Tá 88,9 agora. Tá dando 37 minutos. Acho que até por isso que ele não carrega em menos de 1 hora, né? Pois se ele se mantivesse no 150, era questão de que 40 minutos, meia hora para dar uma carga completa. Interessante, né? Inclusive outra coisa interessante é que ele aciona aqui a bomba de calor dele, né? Para poder tirar o calor aí do carregamento. Então fica bem quente aqui nessa região. Ó, inclusive eu levantei o capô aqui que tá bem quente, ó. Tudo bem quente por conta do carregamento em velocidade rápida, né? Esse aqui é meu carregador portátil, para quem não viu o vídeo ainda, tem um card aí no final para você conferir. Carrega em até 7 kW igual um wallbox. Então ó, chegamos em 80%, agora eu vou desplugar aqui. Eu não vou carregar até 100% porque eu vou até lá na Quinta do Marquês. E aí eu vou almoçar lá 2, quase 3 horas da tarde, né? E coloco para carregar o restante lá. Bom, já despluguei aqui, agora pegar mais um pouco de estrada, vou deixar para vocês aí na tela as informações da recarga, qual que foi o valor que gastamos para carregar o Seal até 81%. Aí ó, já chegamos aqui na Quinta do Marquês e agora eu vou colocar para carregar nesse outro carregador aqui, ó, da Green V. Essa aqui é exclusiva para Porsche, essa aqui é para todos os veículos, né? 2,50 kW e R$5 para liberar o carregador. Então vou colocar aqui carregar. Escaneou aqui. Porta 2. Iniciar a recarga. Pluga o conector. Então vamos lá.
puxou aqui, colocou e acho que agora já começa a recarga lá. Bom, tentei colocar naquele carregador não foi. Vamos tentar nesse aqui agora, né? Vamos ver se vai. Aí, ó, nesse aqui carregou. Demorou pra a gente conseguir conectar, mas conectou e foi. E agora tá carregando lá. A gente chegou com 35% de bateria. Tá carregando 89.1. O carregador aqui tá marcado que é de 180. Ó, carreguei até 100% para poder chegar lá em São Paulo e ter bateria para utilizar, né? Vou fazer uma parada ali na Cacau Show também e depois direto para São Paulo. Bom, eu também estou deixando para vocês aí na tela as informações sobre o carregamento que eu fiz lá na Quinta do Marquês também, né? O valor gasto, tempo e tudo mais. Bom, pessoal, eu acabei não gravando a hora que eu cheguei em São Paulo e a quantidade de bateria, mas eu estou deixando para vocês aí na tela o tanto de bateria que o veículo tinha quando a gente chegou, tá? E agora eu vou passar para vocês as minhas impressões de como foi viajar com o carro elétrico, né? E também se compensa ou não viajar de carro elétrico, né? Então, vamos lá. Como que foi a viagem? Para mim foi tranquilo, né? Eu sabia que esse veículo tinha capacidade de chegar até o Rodoserve, depois eu poderia carregar e vir para São Paulo, né? Porque eu já conversei com outros proprietários de BYD Seal que fazem também esse percurso, muitas vezes inclusive, né? E eles falaram que é bem tranquilo, né? Importante dizer que eu andei em limites de velocidade um pouco acima do permitido, né? Muitas partes do trajeto ali 140, algumas áreas ali até um pouco mais, tá? Áreas que eu tinha uma certa segurança para poder pegar essas velocidades, mesmo não sendo permitido, né? A gente sabe que tem algumas áreas que você consegue utilizar o veículo aí com mais tranquilidade em velocidades superiores, né? Até por isso que eu não cheguei ali com os 27% que estavam programados para eu chegar no Rodoserve, né? Eu cheguei com 17%, tá? Recarga, bem tranquilo ali no Rodoserve, cheguei, o Shell Recharge, ele funciona muito bem, o aplicativo também, né? Então eu já tinha um cartão cadastrado, eu tenho até créditos lá que eu acabei não utilizando, né? Porque eu optei por recarga via cartão, os créditos sobraram da vez que eu fui buscar um Rava ou H6 lá na montadora, né? Aqui em São Paulo, inclusive, eu estou gravando de São Paulo, e eu não utilizei esses créditos, né? Mas foi bem tranquilo para carregar. Entrei no Rodoserve, minha mãe estava comigo também, acabou comendo lá, tudo. A gente terminou de comer antes da recarga terminar, tá? Até por isso que eu acabei não deixando ele chegar até 100%, né? E outro motivo que me fez não deixar ele chegar até 100% ali no Rodoserve é o custo do quilowatt. Ele é vendido a R$ 2,90 no Rodoserve, então é um quilowatt bem caro, tá? É basicamente a mesma coisa que você viajar com carro a combustão abastecendo a R$ 2,90 o quilowatt. Na Quinta do Marquês, o quilowatt é um pouco mais barato, se eu não me engano, R$ 2,50, né? Então eu optei por carregar lá na Quinta do Marquês. Se eu carregasse até 100% o Seal, eu chegaria em São Paulo com aproximadamente 10, 20% de bateria, tá? Então teria bateria, só que eu vou me locomover em São Paulo. Então eu precisei carregar ele até 100%, por isso eu fui lá na Quinta do Marquês e deixei carregando até 100%. Quando eu cheguei na Quinta do Marquês, lá a gente tem 3 carregadores. O primeiro carregador, que é aquele que eu mostrei para vocês, Porsche Green EV, se eu não me engano, né, Green V, ele não estava conectando com o veículo, então dava o comando e tudo mais e não conectou. Inclusive ele fez ali, pelo menos no histórico de cobranças, acho que 3 ou 4 cobranças de R$5, que é a taxa para você destravar o conector, né? Eu não cheguei a ver no cartão de crédito, mas eu confirmo para vocês aí depois se debitou ou não no meu cartão de crédito. Depois eu mudei para um outro carregador, né? São 3 bases carregadoras com um total de 6 carregadores, sendo 4 de 180 kW, né? Então, uma estação com 2 de 180 e mais uma estação com 2 de 180. Se você plugar 2 carros ao mesmo tempo para carregar naquela estação, em uma estação, ele vai dividir os 180 em 2 carros, então ficaria 90-90. Se ambos os carros aceitassem 90, tá? Se fosse, por exemplo, um Dolphin Mini que aceita uma velocidade menor, ia sobrar mais para o Seal, por exemplo, ele ia carregar o Seal em velocidade maior do que o Dolphin Mini, a título de exemplo, tá? Mas se forem carros iguais, ele vai dividir a carga entre os dois ali, tá?
Então, o primeiro não conectou, aí eu fui para o segundo, via aplicativo. Ele conectou, demorou um pouco para conectar também, mas conectou, né? A gente teve que fazer mais de uma tentativa. Uma das coisas que eu não gostei foi o fato de ter que baixar diversos aplicativos para poder fazer uma viagem. Eu tive que baixar o Shell Recharge, né? Tive que baixar também esse GreenV. Em São Paulo aqui, eu fui no shopping também, eu tive que baixar outro aplicativo. Então, uma das coisas chatas é você ter que ficar baixando diversos aplicativos para poder carregar o carro. Poderia ser unificado, talvez seria mais interessante, né? Mas uma das coisas que incomoda. Então, toda vez que você para, se você não tem o aplicativo, tem que baixar, fazer um cadastro, colocar cartão, é um pouco chato, tá? Mas foi bem tranquilo, eu não me preocupei em nenhum momento se o carro ia ou não chegar com carga, porque eu já sabia que dava para fazer essa viagem e a ideia foi mostrar para vocês aí como que é viajar com um carro desse, tá? Agora, vale a pena viajar com um carro 100% elétrico? Vou falar na minha experiência com o Seal comparado com outros veículos, tá? Comparado com o Jetta GLI que eu tive, eu gasto mais ou menos um tanque para chegar em São Paulo, né? Andando igual eu tava andando com o Seal mais ou menos, eu ia basicamente um tanque. Então, daria quase a mesma coisa, tá? Um tanque de gasolina. Comparado com o BYD Song Pro GS, que eu tenho um também, o Song Pro GS é mais interessante para você fazer a viagem. Primeiro que você não se preocupa onde vai carregar, né, porque é um veículo híbrido. E segundo também, porque o custo fica menor. Eu vim para São Paulo no Festival Interlagos com o Song Pro GS. Vim para São Paulo, eu fiquei hospedado no Morumbi, né? Então eu fazia o percurso Morumbi Interlagos todo dia, ida e volta, né? Também saía para jantar à noite. E voltei para Marília, eu gastei 59,6,8, alguma coisa assim, 60 litros de combustível, vamos arredondar, né? Então, é um gasto bem menor. Eu gastei praticamente o custo de um tanque de combustível para vir para São Paulo com o elétrico, né? E para voltar eu vou gastar também a mesma coisa, basicamente, sendo que com o híbrido eu não gastaria isso, né? E lembrando que eu ainda saí com carga lá de casa, né? Eu já teve a carga de casa também, que se eu tivesse carregado no eletroposto ia ficar ainda bem mais alto esse custo de viagem. Então, para mim, na minha opinião, não vale a pena. Pelo menos com o Seal não vale a pena viajar. É melhor você viajar com um híbrido plug-in, talvez. Essa é a minha opinião. E na sua? Você que tem elétrico, você que tem híbrido ou combustão também, qual que você acha que vale mais a pena? Deixa nos comentários. Beleza, pessoal? Vou ver se eu gravo também o retorno para a gente poder passar outras informações. Talvez no retorno eu volte um pouco mais no limite da via para ver quanto que esse carro faz. Beleza, pessoal? Bom, eu espero aí que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.